Fala galera, bom dia. Bom, a gente está aqui então iniciando, né, as nossas aulas aqui do conteúdo da semana 10 de projeto e análise de algoritmos do curso aí de ciência da computação do IFE de São João da Boa Vista. A gente terminou um grupo interessante de conteúdos na nossa última aula, onde nós fechamos toda a parte inicial aí de análises, de trabalhos com recorrências, de problemas recursivos, de aplicação da divisão e conquista em problemas mais simples, em problemas mais complexos, e agora então nós vamos ter uma sequência aí de aulas em que vamos conversar sobre algoritmos de ordenação. Inclusive os primeiros estudos nossos, né, em projeto em análise na disciplina foram exatamente para trabalhar com a ordenação direta, né, o insertion sort e o merge sort. Então a gente vai acabar revisando esses algoritmos, é claro que bem rápido, até para a gente ganhar um pouco mais de tempo, mas a gente vai trabalhar com outros algoritmos aí. Tem aproximadamente 10 algoritmos de ordenação em que a gente vai aprender e vamos discutir, né, sobre a eficiência nele, né, porque o problema de ordenação ele é um problema muito interessante quando a gente estuda a complexidade, né, porque ele é um problema conhecido e a gente pode ter diferentes algoritmos que ordenam as coisas e a gente pode tirar então o melhor proveito sobre isso. Então por isso que ele é um problema recorrente aí nos nossos estudos e é muito importante da gente conhecer, né? Então o objetivo da nossa aula de hoje é trabalhar com um dos grupos de ordenação, que é o grupo de inserção. Então são 3 algoritmos. O primeiro, que é a ordenação direta, nós vamos conversar mais rapidamente, porque nós já vimos, né, o insertion sort. Depois tem 2 variações da ordenação direta, que é a ordenação binária e o shell sort, né? Então esse é o propósito da aula de hoje. Está aqui, inclusive no nosso sumário. E é claro, né, eu acredito que isso aqui a gente já tenha conversado bem, mas a questão é que os dados, ele é algo manipulado em muitas aplicações que existem, e é muito importante, né, a gente saber lidar com a questão de ordenação e ter eficiência, né, ter um desempenho computacional quando ordenamos. E quando a gente fala de ordenar alguma coisa, tem sempre 2 alternativas, né? Uma alternativa conforme nós formos inserindo novos elementos na nossa lista, nós já vamos inserindo eles de maneira ordenada. Então a gente diz que essa ordenação ela é garantida por construção. Agora, tem a forma de já existir listas e a gente precisa ordenar aqueles valores que existem naquelas listas. Né? Aí sim aplicar algoritmos. Então nós vamos trabalhar efetivamente com essa segunda forma, porque é nessa que a gente lida aí com complexidades distintas, né? Porque inserir um elemento na sua posição correta, dado um array ordenado, ele é linear, né? Ele não é um problema que a gente tem que se preocupar, né? Bom, então por esse motivo é muito importante a gente conhecer vários algoritmos aí de sorting, né? De ordenação. Sempre se preocupando quanto à sua eficiência. Eficiência seja do ponto de vista de tempo, ou seja, quantidade de instruções executadas, ou de espaço, ou seja, quanto de memória é necessária para armazenamento quando a gente faz aquela execução. E aí a gente trabalha para calcular a complexidade desses algoritmos. O foco dessa disciplina vai ser trabalhar com a complexidade apenas quanto ao T de N sendo instruções. Porque a memória, né, essa complexidade de espaço, a gente vai deixar para a estrutura de dados 2, quando a gente vai conversar novamente sobre esses algoritmos de ordenação. Bom, então a gente vai descrever todos os algoritmos dessa disciplina dado um seguinte cenário, em que a nossa entrada ela vai ser um array de inteiros, em que a gente precisa ordenar aqueles arrays. E a saída a gente tem que liberar o mesmo array, com os mesmos elementos, obviamente, mas numa ordem crescente, né? Ou seja, entregar eles ordenados. E a gente tem que usar o mínimo de espaço possível, né? Então o espaço, pensando em ordenação, é o próprio espaço do array.
É muito interessante porque esses algoritmos nós vamos aprender agora lidando com arrays, mas depois de estrutura de dados a gente vai aplicar esses algoritmos para qualquer estrutura de dados que vocês vão conhecer, né? Para classes, enfim, para qualquer coisa. Então é muito importante vocês pegarem a ideia, né? A filosofia por trás da aplicação dos algoritmos. Como eu comentei, então existem aí 3 grandes grupos de algoritmos que fazem ordenação. Nós vamos ver hoje a ordenação por inserção, que tem esses 3 algoritmos, né? A direta, a binária e o shell sort. Aí nas próximas aulas a gente vai trabalhar aí com a ordenação por troca, que tem o bubble sort, o shake sort, o combo sort e o quick sort, um dos principais algoritmos que existem aí para ordenar. Aí depois nós vamos conversar sobre ordenações por seleção, e que tem o select sort e o heap sort, outro algoritmo muito bonito quanto à implementação e eficiente tanto quanto o quick sort, e o merge sort, que nós já vimos, né, que são algoritmos aí que resolvem em n, log n. E a gente vai trabalhar aí com algoritmos que também não são classificados em nenhum desses grupos. E a gente ainda vai entender o que significa esses grupos, né? Então, em cada aula, eu vou explicar qual que é a ideia, qual que é a característica dos algoritmos que está em um determinado grupo. Então, hoje nós vamos entender essa característica do ordenação por inserção, né? E aí tem alguns algoritmos, como o merge sort e o radix sort, que a gente inclusive vai aprofundar ele em estrutura de dados 2, com variações, que não se encaixa em nenhum desses grupos. Então, eu estou chamando aqui de outros grupos ali. Tudo bem? Bom, a ordenação, muitas vezes a gente começa a conversar sobre ordenação para a gente pensar sobre isso, em como ordenar 3 números distintos. Eu tenho um valor x, y e z, e como a gente faz a ordenação, né? Então, dependendo da ordem dos valores de x, y e z, não importa quem é maior que quem. Eu tenho que sempre imprimir na ordem crescente, né? Então, assim, esse aqui, a gente não precisa de um algoritmo muito rebuscado, porque é apenas uma comparação entre 3 números. Então, a gente pode assumir, existem várias formas de fazer isso, né? A gente pode resolver com ifs aí em cascata, né? Encadeados. Eu gosto muito dessa forma em que a gente primeiro identifica, no caso do x ser o menor, depois a gente compara o y e o z, para verificar a ordem correta. Então, por exemplo, no caso do x ser o menor, então, se o x for menor ou igual a y e o x for menor ou igual a z, eu já sei que o x é menor. Agora a gente tem que verificar quem é menor, o y ou o z. Então, se o y for menor do que o z, a gente já sabe então que a ordem de impressão vai ser x, y e z. Caso contrário, o x é menor, mas aí vai ser x, z e y. Então a gente resolve aqui no caso do x ser menor. Mas ainda a gente tem que fazer as comparações para y sendo menor e para z sendo menor. Então é a mesma lógica aqui de cima, só que a gente vai variar então as comparações, né? E obviamente as impressões. Então aqui x sendo menor que y, y sendo menor ou igual a x e sendo menor ou igual a z, a gente compara o x com z para ver entre eles quem é menor. Se o x for menor do que z, a ordem vai ser yxz, caso contrário vai ser yzx. E aqui é o que está faltando. Então, ordenar uma quantidade fixa de elementos, muitas vezes a gente pode resolver ali por comparações, né? Agora, a questão é, e se eu tiver um array com n elementos, né? Então, esse é o problema que a gente tem que lidar. Então, caracterizando esse problema, o problema de ordenação para a gente aqui em projeto e análise de algoritmo é que nós temos uma sequência de números inteiros que não conhecemos como que está a ordenação. Então, essa sequência de números, a gente vai ter que ordená-los e fazer, então, com esse processo de ordenação, uma permutação, ou seja, uma troca entre esses números, de tal forma que a gente obtém ali, antes a gente tinha um A1, A2, A3 até o AN, a gente vai obter um A1', um A2' até um AN', de tal forma que o A1' seja menor ou igual a A2' e assim por diante. Então esse é o problema que a gente está lidando. O problema de ordenação aqui eu faço uma brincadeira, né? Ele, desde a casa seletora, do chapéu seletor lá da casa de Hogwarts, para quem gosta de Harry Potter,
que é uma seleção, que é uma escolha, né, que é um processo de ordenação, mas a gente tem coisas reais, né, a gente querer ordenar, né, classificar livros numa biblioteca, a lista de contatos num celular, qualquer informação tabulada que a gente queira ordenar, os próprios pacotes lá do FedEx, né, do correio, enfim, em que a gente tem que mandar para cidades, então a gente pode ordenar por estados, por cidades, enfim, jogos de carta. Então, ele é um problema que, puta, é uma natureza absurda. Então, agora começando a pensar o porquê que a gente tem, então, esse grupo de ordenações que é por inserção. O que significa pertencer a esse grupo? O que significa qual é a característica comum, ou quais são as características comuns desses 3 algoritmos que nós vamos ver hoje para falar que eles pertencem a esse grupo. Então vamos lá. Então todos os 3 que pertencem ao grupo de ordenação por inserção, ele tem uma característica de dividir o nosso array em segmentos. A princípio em 2 segmentos. E aí considera um dos segmentos como sendo ordenado e o outro como sendo um segmento ainda a ser analisado para ordenar. Então o primeiro segmento ele é formado apenas por um elemento num primeiro momento, em que ele já é considerado ordenado. E o segundo segmento, que tem n menos um elementos, ele é o restante. A partir disso, nós fazemos iterações, né, com o processo de ordenação, em que a gente vai escolher sempre um elemento do segmento que não está ordenado e vai transferir ele, inserindo ele na sua posição correta do segmento ordenado. Por isso, inserção, né? Então, a gente pega cada algoritmo trabalha de uma forma, mas geralmente a gente começa pelo primeiro elemento do segmento não ordenado, né, que tem elementos não ordenados, e a gente vai pesquisar no outro segmento que já está ordenado e vai inserir ele na sua posição correta. Então esses são os 3 métodos que a gente tem. A ordenação direta, o insertion sort, nós já conversamos. Inclusive o nosso primeiro estudo quanto à complexidade foi em cima da ordenação direta. Inclusive, quem lembra, a ordenação direta ele faz, no seu pior caso, uma ordenação em tempo, então um O de n quadrado, né? E o pior caso é quando o nosso array está na ordem decrescente. E o melhor caso a gente acaba ordenando ele em tempo linear. Nós já fizemos essa análise. Vou relembrar como funciona a lógica, porque a lógica dos outros 2 algoritmos que nós vamos ver hoje depende dessa, né? Então imagina que a gente está com a carta aqui, né? Vamos jogar um buraco, né? E aí a gente recebe a primeira carta, né? E nós pegamos todas as cartas na mão. Como que a gente faz a ordenação? Eu vou considerar a primeira carta que eu tenho aqui da esquerda como sendo a ordenada. Estou quebrando aqui segmentos, né? E aí a partir da segunda carta, eu vou inserindo ela na posição correta, até que eu forme meu leque de baralho, desde que eu tenha, desconsiderando o naipe, né? Tanto que no exemplo está com o mesmo naipe, mas a gente tem ali a ordem crescente dos números ali da minha mão de baralho, né? Então, na prática, se a gente for fazer uma analogia lá do baralho, a gente poderia ter um array de números inteiros, em que a gente considerou, aqui eu já estou com ela representando ordenado, né? Mas para chegar no resultado, a gente considera a primeira carta aqui, então, por exemplo, 5 como sendo ordenada, aí, a partir da segunda carta, a princípio, nós ainda temos que analisar. Então, nós temos 2 segmentos aqui. No primeiro momento, o 5 faz parte de um segmento, e da posição 2 até a 6 faz parte do outro segmento. Aí a gente começa sempre da primeira posição do segundo segmento. Então, o 2. Aí a gente vai comparando. O 2 ele é menor do que o 5? A gente desloca o 5 para a posição do 2 e coloca o 2 na posição do 5. E aí, neste momento, percebam que aqui no exemplo, está achorado em cinza o 2 e o 5. Quer dizer o quê? Que eu já encontrei a posição correta do elemento 2 nesse primeiro segmento. Então, o primeiro segmento ele aumenta de tamanho e a gente diminui de tamanho o segmento a ser analisado. Portanto, o próximo elemento que eu tenho que analisar é o 4. Aí eu comparo. O 4 é menor do que o 5? Desloco o 5 para a direita.
O 4 é menor do que 2? Não, não é. Então você já sabe que você tem que inserir o 4 nessa posição vazia. Aí a gente vai ficar ali com 2, 4 e 5. Aí agora, o próximo elemento a ser analisado é o 6. A gente vai comparar. O 6 é menor do que o 5? Não é. Já está certo, então nós não fazemos nada. A gente mantém assim e aumenta uma posição do nosso array. E agora a nossa próxima análise é o 1. E o 1, ele cai num caso muito ruim, né, na prática. A gente vai comparar. O 1 é menor do que o 6? Desloca o 6 para a direita. Tem um espaço vazio aqui, né? Até porque eu estou guardando o 1 numa variável auxiliar. Aí o 1 é menor do que o 5? Desloca o 5 para a direita. O 1 é menor do que o 4? Desloca o 4 para a direita. O 1 é menor do que o 2? Desloca o 2 para a direita. Cheguei no começo? Cheguei, não tenho mais nada? Então você já sabe que tem que inserir ele na primeira posição. E por último, a gente tem aqui o 3, né? O 3 é menor do que o 6? Desloca o 6 para a direita. O 3 é menor do que o 5? Desloca o 5 para a direita. O 3 é menor do que o 4? Desloca o 4 para a direita. O 3 é menor do que o 2? Não, aqui eu tinha um espaço vazio, insiro o 2 na sua posição correta, por isso inserção, e aí a gente obtém o nosso array ordenado, né? Então essa aqui é a ideia principal dele. Então, a ordenação por inserção, ela tem o princípio de dividir o array em dois segmentos. O primeiro segmento, ele já é considerado como segmento da sequência, né, de números já analisados, portanto já estão ordenados. E o segundo segmento é o segmento ainda que tem que ser analisado, né? Então, no primeiro momento a gente só tem um elemento no primeiro segmento e ele menos um nos outros. Depois, em cada interação, então o processo ele vai se desenvolver em n menos 1 interações. Em cada uma delas, a gente vai pegando o primeiro elemento aqui do meu segmento desordenado e vai comparando da direita para a esquerda até encontrar sua posição correta e inserir. Quando for necessário, a gente vai deslocando para a direita e a gente insere ele. No final, quando a gente terminar de processar, a gente aumenta uma posição aqui no segmento ordenado, falando que ele cresceu. Nós tivemos mais um elemento sendo ordenado, né, dentro dele. Aqui nós temos a lógica da ordenação por inserção. Ela também conhecida aí como insertion sort, né, ou inserção direta. Então a sequência de passos é exatamente o que eu estava explicando, né? Considere o primeiro elemento como pertencente ao segmento S1. Estamos criando o segmento S1. Considere os demais elementos, ou seja, a partir do 2 até o n, como pertencentes ao segmento desordenado ou não analisado S2. Tá? Toma-se um dos elementos não ordenados do segmento S2, geralmente o primeiro elemento, então a partir do primeiro, e localiza a sua posição relativa correta para ser inserida na S1. A cada comparação que a gente vai fazendo da direita para a esquerda lá no S1, para encontrar a posição, existem algumas situações, alguns resultados possíveis. O elemento a ser inserido ele pode ser menor do que o que a gente está comparando. Quando ele for menor, a gente vai mover o elemento que está no array em uma posição para a direita, deixando uma vaga naquele lugar, que pode ser a vaga que eu vou estar inserindo ou que eu vou estar deslocando um próximo elemento, né? O elemento a ser inserido ele pode ser maior ou igual àquele que eu estou comparando. Se ele for maior ou igual, eu tenho que inserir então naquela vaga que já existia no meu segmento S1. Ou o elemento que eu estou comparando, querendo inserir, ele é maior do que todos os elementos de S1, então a gente não tem que fazer absolutamente nada, ele já está na sua posição correta. Então são essas três situações que a gente pode ter como resultado ali. Depois de cada inserção, então a fronteira dos dois segmentos ela é deslocada uma posição para a direita, ou seja, o S1 ele ganha um elemento a mais por já ter analisado a sua ordenação. O S2 a gente remove um elemento porque a gente já colocou ele na posição correta de S1. E esse processo a gente vai seguir até que o S2 ele não tenha elemento nenhum, ou seja, todos os elementos de S2 já foram inseridos em S1. Então aqui nós temos uma ilustração, fazendo aqui de maneira... Vou fazer esse primeiro com calma, né? Depois o outro, como eu fiz, eu deixo para vocês fazerem em casa, relembrarem em casa. Então, temos aqui um array com 6 elementos, não tão ordenados. A gente tem que criar os dois segmentos, o S1 e o S2. O primeiro tem apenas um elemento, o outro tem menos um elemento. Aí como que funciona? A primeira interação, a gente vai começar a partir do 30.
Vou comparar, o 30 é menor do que 60? Desloco 60 para o lugar do 30. Cheguei no início? Cheguei. Insiro o 30 na sua posição correta lá. Então, vou começar a partir dele, insiro ele na sua posição correta. O próximo que a gente vai analisar é o 40. 40 é menor do que 60? Desloca 60 para a posição 2. 40 é menor do que 30? Não. Então, a gente vai inserir o 40 na posição vaga, que era a posição 1. E a gente desloca o nosso S1 uma posição para a direita. Olha lá. 50. 50 é menor do que 60? Desloque 60 uma posição para a direita, ou seja, para a posição 3. O 50 é menor do que 40? Não é. Então nós já vamos inserir ele nessa posição 2, que está vaga. Deslocamos o S1 uma posição para a direita, agora a gente chegou no 90. Agora aquele terceiro caso, né? O 90 ele é menor do que 60? Não. Então a gente já não faz nada, ele já está na sua posição correta, a gente simplesmente desloca o nosso S1 uma posição para a direita, e o 80 a gente só vai deslocar o 90 e obtemos então aqui o nosso array bonitinho, ordenado. Perceba que tivemos 5 interações, ou seja, n-1 interações, mas quanto a comparações a gente já sabe que é quadrático, que nós já fizemos essa análise, né? Aqui tem um outro exemplo para vocês fazerem aí com calma. Perceba mais uma vez que a gente tem n-1 interações, então são 7 interações. Nós temos 8 elementos aqui no nosso array. Portanto, nosso pseudocódigo ele é bem tranquilo, né? Nós já até convertemos, implementamos ele na linguagem C. A gente vai fazer um for da posição 2. Né? Aqui no pseudocódigo a gente considera o nosso array indo de 1 a n. Né? Não podemos esquecer isso. Então, o nosso for vai da posição 2 até n. O elemento que eu quero comparar, que eu vou chamar de chave aqui, ele está na posição A de J, ou seja, na posição 2. Aí a gente vai criar um i, que vai ser o último elemento do S1, ou seja, o i vai ser o J menos 1. E a gente vai fazer um outro for, né? Na verdade um outro laço, no caso aqui é um enquanto ainda tivermos elemento, ou seja, o i seja maior ou igual a 1. E o A de i seja maior do que a chave, resumindo, a gente vai ter que fazer o deslocamento para a direita, para poder deixar o espaço vago lá para inserir, a gente então faz o nosso deslocamento. Então, o A de i mais 1, ele vai receber o A de i e a gente decrementa o i em uma posição. A gente vai fazer isso até chegar na primeira posição ou até a nossa chave ela ser maior do que o elemento que a gente está comparando. Quando isso acontecer, a gente já tem o nosso espaço vago, que ele está na posição i mais 1, e aí a gente insere a nossa chave na posição i mais 1. Então, bem tranquilo, né? Quanto à complexidade, vocês me perdoam, mas aqui por uma questão de tempo, de agilidade para a aula, nós já fizemos detalhado. Eu convido vocês a revisitarem a nossa aula, que a gente conversou sobre essa análise aqui. Mas então a gente poderia fazer uma análise de custo por linha. Aqui a gente ainda estava fazendo aquela questão mais precisa, né? Temos um custo para cada linha. Temos que calcular quantas vezes cada uma das linhas são executadas, né? Mas agora nós já somos craques nisso. No pior caso, podemos perceber que a gente tem aqui um n, né? n-1 sendo executado na linha 5. n-1 sendo executado n vezes, né? Porque a gente tem um i que começa em j e esse i vai incrementando a partir de j, tá vendo? Então a linha 5, 6 e 7 ela é quadrática. Então, no pior caso, nós obtemos aqui uma complexidade quadrática para ele. E no melhor caso, a linha 5 ela é executada n-1 vez, mas a linha 6 e a linha 7 nem são executadas. Né? Porque no melhor caso, o nosso array já está ordenado. Só estou revisando de cabeça, tá, gente? E então a linha 6 e 7 não são executadas. E então quer dizer que ele vira linear. Então, essa análise, né, eu até deixei aqui nos slides dessa aula novamente, por uma questão de revisão. T de n a gente pode calcular, né, com calma, assim, né? No melhor caso, o array já está ordenado, linha 6 e 7 não é executada, linha 5 é executada n-1 vezes. Portanto, a gente consegue chegar numa função linear aqui quanto a comportamento, tá vendo? Uma constante multiplicada por n. No pior caso, a gente tem uma ordem decrescente, aí a gente vai ter que trabalhar lá com aquela questão da soma finita, né? E aí a gente vai ter que substituir nosso t de j, que era a princípio um valor que a gente desconhecia, por algo que a gente conhece.
para ser a soma da PA, e aí a gente só aplica a fórmula e a gente vai obter então nossos quadráticos aqui. Mas agora já no feeling a gente já consegue perceber, não precisa fazer muito esse cálculo, né? Portanto, os principais pontos que a gente pode destacar quanto à complexidade do insertion sort é que ele tem uma implementação bem simples, uma leitura, uma manutenção tranquila. Ele é in place, né? O que significa ser in place? A gente precisa de uma quantidade constante de espaço de memória adicional, que é aquela variável que a gente vai guardar o elemento que a gente está analisando. Então ele é in place, ele é estável, porque quando a gente encontrar as posições corretas lá no segmento S1, os elementos que já estão na sua posição correta do array, depois de estar ordenado, ele não muda, né? Então por isso a gente fala que ele é estável. Ele é útil para pequenas entradas. Ele é um bom método quando a gente quer ordenar poucos elementos, muito melhor inclusive que o merge sort, que não vai fazer muito sentido a gente usar para poucos elementos. Ele é um método a ser utilizado quando o nosso array lá está quase ordenado, porque vão ser poucas trocas e comparações, então é bem tranquilo. Só que ele tem um alto custo de movimentações, né? Eu acho que isso ficou bem claro. Então, um resumo ali da nossa análise é que o pior caso, então, ele é quadrático, tem um O de n quadrado, e a justificativa é quando o nosso array está em ordem decrescente. E o melhor caso, que é quando o array está em ordem crescente, né? Então já está ordenado, ele vira linear. Aqui, as implementações nós já fizemos, mas essa aqui é exatamente a implementação do pseudocódigo, em que a gente tem um for e um laço lá dentro. O for começa em 1, vai até o tamanho do nosso array. Aí a gente cria a nossa chave, que é a primeira posição do segundo segmento. Aí a gente vai ter que começar o nosso while na última posição do segmento S1, ou seja, no J, que é igual a I menos 1. E a gente faz um while enquanto o J for maior ou igual a 0, ou quanto a nossa chave ali for menor do que o vetor. A gente tem que fazer as trocas. Quando isso não for mais verdade, a gente vai inserir na nossa posição J mais 1 a chave que a gente está analisando. Então perceba que aqui a gente tem um n vezes n, por isso que ele é quadrático, no pior caso. E tem aqui uma outra alternativa de implementação. Claro, eu estou conversando aqui com implementação na linguagem C, eu acho muito elegante, em que a gente tem um for variando da esquerda para a direita e um for variando da direita para a esquerda, para exatamente fazer a nossa troca. Então eu acho essa solução aqui bem elegante, por isso que eu gosto sempre de apresentar ela para vocês, mas também já expliquei ela para vocês lá na outra aula, fica aqui como uma questão de revisão, né? Mas é um algoritmo importante também. Bom, agora conversando da ordenação por inserção, chamada de ordenação binária, né? Ordenação por inserção binária. Puxa vida! Nós aprendemos a busca binária. Lembra da busca binária que, dado um array já ordenado, a gente vai encontrando as posições do meio. Para encontrar mais rapidamente uma determinada posição, para verificar se um determinado elemento está dentro do array ordenado ou não está, a gente pode usar essa lógica exatamente para encontrar a posição do nosso array S1, do nosso segmento S1, a partir do primeiro elemento do segmento S2. A gente faz a busca binária lá naquele S1 para ver qual que é a posição correta de inserir, porque ele já está ordenado. E aí a gente vai ser muito mais eficiente para encontrar, porque a busca binária ela é logarítmica, lembra que a gente calculou? Ela é um LG de n. Então a ordenação por inserção binária tem exatamente essa melhoria, né? A gente usa a busca binária para auxiliar no nosso insertion sort. Então, o algoritmo de inserção direta ele é facilmente aperfeiçoado, observando-se o nosso segmento S1. Portanto, a gente pode utilizar um método mais rápido para determinar o ponto correto para se inserir. Como? Usando a nossa busca binária, que nós já falamos sobre ela. Então, considerando então que o array a seguir aqui ele tem 8 elementos, né? Tem 8 valores. E a divisão inicial em dois segmentos S1 ordenado e S2 ordenado, então agora ela está sendo a partir de R. O R está falando qual é o início aqui na verdade, o nosso segmento S2, ele é a partir do R mais 1. Né? Então, a partir do 6 é o S2.
E o L e R ele determina o segmento L1, o segmento S1. Então a gente, vou só aplicar aqui a nossa busca binária, né? O que então a gente pode fazer? Eu quero encontrar qual que é a posição do 30, né, para poder inserir nesse segmento que já está ordenado, que vai de L até R quanto a índices, né? Do índice 0 até o índice 5. Então a gente pode efetuar a busca de um determinado valor de x nesse S, observando que o nosso S1 está então indicado pelos limites de L e R, como sendo os seus limites inferiores e superiores. De que forma a gente pode fazer isso? Aplicando então a nossa busca. Vou já deixar ilustrado, tá, gente? Até para a gente enxergar. Vamos supor que então aqui a gente tem um L na posição 0, e agora o R, na hora que a gente fizer o deslocamento, para poder incluir a posição correta para a inserção do elemento, ele está na posição 6. Como que funcionava a busca binária? Está aqui a ideia da busca binária. Não estou usando recursividade. Olha, a gente pode resolver busca binária sem recursividade, que é a alternativa que eu vou colocar aqui. Mas vocês podem fazer o algoritmo recursivo, que vai ser exatamente adaptar aquilo que nós aprendemos para o insertion sort que a gente vai estar vendo aqui. Mas conversando sobre o que está aqui. Temos que encontrar a posição do meio desse novo segmento. Então vai ser a posição do meio como que é? Ela vai ser o L é 0, o R recebe o I, né, que é o elemento ali que eu vou estar buscando. Então a gente pode fazer, enquanto o nosso L for menor do que o R, porque a gente sabe que a busca binária ela termina quando um for igual ao outro. Então quanto for menor, a gente ainda tem que fazer a pesquisa. Então, a gente vai encontrar o valor do meio. O valor do meio vai ser o índice de 0 mais o índice 6, que é 6 dividido por 2, que é 3. Então o índice do meio é 3, tá vendo? Estou encontrando um mais o outro dividido por 2, o piso dele, que é 3. Qual é o elemento que eu tenho aqui no 3? É o 42. Então eu tenho que inserir o nosso 30, que é o valor x que eu estou pesquisando, nesse segmento da esquerda ou da direita do 42. O 30 é menor do que o nosso elemento do meio, então a gente vai ter que inserir ele para a esquerda. Portanto, a nossa busca binária, a gente vai simplesmente deslocar o nosso R para aqui, para a posição do meio, para o 30, porque a gente sabe que agora a nossa nova busca vai estar para o lado esquerdo do meio que a gente tinha encontrado. Então é isso, olha lá que a gente faz aqui. Ó. Se o x for maior do que, se o x for menor do que o elemento que eu tenho na posição do meio, o nosso R vai receber o valor do meio. Ó. O R recebe o valor do meio. Caso contrário, a gente sabe que a nossa busca vai para a esquerda. Então a gente deslocaria ali o nosso L. Né? Aí o L receberia o meio mais 1. Exatamente a busca binária como a gente já tinha conversado. Então aqui no nosso caso, agora a gente já sabe que no caso do 30, ele está para a esquerda. Então agora a gente tem um novo array, um novo segmento que está assim. Ó. Agora o nosso R está aqui. Ó. O R está aqui. Aí a gente vai ter 3 mais 0 é 3 dividido por 2 dá 1. Então o nosso elemento do meio, o nosso novo elemento do meio está aqui. Ó. Nosso novo elemento do meio é o 12. Aí eu vou comparar o valor que eu tenho, que é 12. Ela é maior ou menor do que o 30? O 30 é maior. Portanto, agora a gente tem que pegar o L e deslocar para cá. Para a posição do meio mais 1. Ó. Então, o nosso L vem para cá. Por isso que... Então, vamos lá. Vou limpar para ficar bonito. Agora, o nosso R a gente não mexe. E o L ele veio para a posição 2. Por isso que aqui na minha tabela auxiliar eu coloquei o 2. Tá vendo? Aí vamos lá. 2 mais 3 é 5. Dividido por 2 é 2. Então, o 2 agora continua, mesmo que o L está aqui, não tem problema. O nosso valor do meio, o nosso novo meio, ele está aqui. O nosso novo meio, ele continua aqui, ó, o M. Aí, o 18 é maior ou menor do que o 30? É menor. Portanto, a gente vai ter que deslocar o L em uma posição para a direita do M. Então, o L vai vir para cá. E isso aqui já não está mais aqui. Quando isso acontecer, o L não está sendo mais menor do que o R. Você sabe que a gente tem que inserir na posição 3. Portanto, perceberam que foi mais rápido encontrar a posição ao invés da gente vir comparando
um por um, igual a gente vinha comparando e fazendo deslocamentos. Então usar a busca binária ela agiliza nesse sentido. Portanto, a posição do L que é igual ao R é a posição que a gente tem que inserir. Legal, né? Olha que legal, a gente uniu dois algoritmos que a gente já tinha aprendido para trazer um algoritmo melhor, mais eficiente quanto à sua ordenação. E aí o que a gente tem que fazer? Acabou? Não. A gente encontrou que a posição 3 é a posição que eu tenho que inserir. Então, nós já sabemos que tudo que está para a direita do 3, a gente vai deslocar uma posição. Então, olha lá, vou deslocar o 67 uma posição, 55 uma posição, 42 uma posição, liberei a posição do 3, a gente insere o 30 lá naquela posição do 3. Então, é dessa forma. Então, a gente ainda tem um for ali depois para fazer os deslocamentos para poder inserir o nosso 30 na sua posição correta. Aqui eu tenho um outro exemplo, vou deixar para vocês fazerem, mas é a mesma ideia. A gente teria que inserir o 11 na sua posição correta. Aí a gente vai fazer lá o 7 mais o 0 é 7, dividido por 2 é 3. O valor do 3 que eu tenho em 3 é 30. 11 é menor do que 30, então o nosso R vai vir aqui para a posição 3, tá vendo? Aí 0 mais 3 é 3, dividido por 2 é 1, porque é piso. Então agora o nosso novo valor do meio é o 12, né, o valor que está na posição 1, que é 12. 11 é menor do que 12, portanto o R desloca para a posição 1 de novo. Aí agora a gente vai ter o 0 mais 1 é 1 dividido por 2, é 0, porque a gente joga para piso. Portanto o nosso valor do meio é o 6. Aí o 6 é maior do que o 11. Portanto o L a gente desloca para a posição 1. Então a posição que a gente tem que inserir, na verdade, é a posição 1. Então, acabou? Não acabou. A gente tem que fazer aquele for para fazer os deslocamentos. Eu jogo 67 uma posição para a direita, o 55 uma posição para a direita, e isso a gente vai indo até chegar na posição que a gente encontrou. Jogo 12 aqui, e agora aqui está vazio, e aqui a gente simplesmente agora pode escrever o 11 para obter esse array que estava aqui embaixo. Então é dessa forma que funciona aí a nossa busca binária. Tudo bem? Portanto, o nosso algoritmo ele é exatamente igual à nossa ordenação direta, ou seja, o insertion sort, só que agora a busca, aquela questão de buscar a posição, aquela primeira parte do algoritmo, a gente vai fazer por busca binária. Ou seja, a gente vai ter que colocar esse algoritmo aqui da busca binária dentro do insertion sort. E no final, depois que a gente for fazer as trocas, a gente tem que ter aquele for para fazer os deslocamentos para a direita. Então tá aqui, olha. Aqui, nesse momento, ó, eu tenho aqui, então o L e o R é para ter os índices que vai guardar as diferenças, né, qual que é o tamanho do meu segmento S1. Então o X é sempre a primeira posição do I, né, do nosso primeiro for, eu tenho ele guardado numa variável separada. Aí aqui nós vamos fazer a busca, aplicando, então aqui é a busca binária, essa busca que a gente acabou de conversar, né, a busca binária, exatamente aquele algoritmo, ou seja, depois que ele aplicar aqui, eu sei que tanto em L quanto em R eu tenho a posição correta de inserir. Então aqui a gente faz o deslocamento, então aqui a gente tem o deslocamento, ou seja, aquele for para deslocar uma posição para a direita, todos os elementos até chegar no L ou no R, tanto faz aqui, poderia ser R ou L, porque depois no final a gente sabe que na posição L ou R, também não importa, a gente vai inserir o valor X. E agora a gente vai ter um único for grandão, percebe? Só que esse único for grandão, a gente vai ter um for grandão com algo que a gente já sabe que é LG de N. Então, a LG de N vai ser executada N vezes. É isso que eu estou falando aqui para vocês, né? E tem uns deslocamentos ali embaixo, né? Então, essa é a implementação dele. É claro que vocês estão convidados aí com uma atividade para casa e implementar aqui a ordenação binária e vocês vão perceber que ele é mais rápido. Nitidamente, ele tem que ser mais eficiente. Agora, a gente não vai um por um para encontrar a posição correta para inserção. A gente vai sempre de metade em metade, a gente vai fazendo os deslocamentos. Depois a gente faz as cópias para a direita, né? Portanto, então, os principais pontos que a gente pode destacar quanto à complexidade da ordenação binária. A posição correta para inserção ela é encontrada quando a condição L for igual a R, quando isso for satisfeito. A gente sabe que o número de comparações necessárias para localizar a posição de um elemento, utilizando a busca binária, ela é LG de I. Né? A gente já fez isso, nós já calculamos
a recorrência, né, no caso, inclusive, para a busca binária. Então, na ordenação binária, né, que é o que a gente está estudando aqui, essa operação ela é repetida n-1, n-2, n-3, ou seja, até chegar em uma vez. O nosso i tem essa variação. Vai fazer n-1 vezes, depois a gente vai fazer n-2 vezes, depois a gente vai fazer n-3 vezes, até uma vez. Portanto, a gente tem um somatório de 1 até n-1 do LG de i. Né? Então, isso daqui, na verdade, vai ser LG de 1, mais LG de 2, mais LG de 3, mais um LG de n-1. O resultado disso, a gente pode manipular matematicamente. Não importa muito essa manipulação nesse momento, mas a gente vai perceber que a gente vai ter um fatorial de LG de n-1. Né? E isso daqui ele é melhor pelo fato de ser LG tendendo assintoticamente em relação lá à nossa ordenação direta. Né? Existe uma melhora, portanto, mas em relação apenas aos números de comparação. E não às movimentações, porque a gente tem aquelas cópias no final de movimentação, lembra? Então isso daí continuou não sendo interessante. Agora vamos estudar aí o nosso último algoritmo, que é o Shell Sort. Ele é bem tranquilo, né? Ele é do capiroto, na verdade, porque para o cara pensar isso, é aqueles momentos que a gente fala, puxa, por que eu não pensei? Mas depois que a gente entende, a gente vê que ele é bem tranquilo, né? Mas ele é do capiroto quanto à ideia, né? É aquela velha história, né? Puxa vida, alguém fala uma ideia pra você, você fala, puxa, mas isso era óbvio. É óbvio. Mas até você ter essa ideia não é tão óbvio assim, não é verdade? Então, o Shell Sort, ele é um refinamento da inserção direta, né? Do Insertion Sort, aquele primeiro que nós vimos hoje, e a gente já tinha estudado. Ele foi proposto aí pelo DL Shell. A diferença dele é que ele continua com aquela proposta de inserir os elementos analisados na sua posição correta. Só que agora ele não trabalha apenas com 2 arrays, ele vai trabalhar com N segmentos distintos. Né? Então a gente vai ter uma quantidade de segmentos maior do que 2, não é só o S1, S2. E por isso também que ele é conhecido aí como incrementos decrescentes, por ter essa questão de segmentos e tal. Particularmente, eu acho mais fácil explicar o Shell Sort não por esse algoritmo aqui, mas pelo exemplo. Então eu vou fazer isso e depois a gente vai voltar para cá. Tá? O que acontece? Eu vou fazer melhor. Vou trazer uma explicação um pouco mais genérica aqui desse algoritmo e a gente vai ver na prática. Tá? Quando a gente tem um segmento, qual que é a ideia dele? A quantidade de segmentos, estou falando da proposta do Shell, a gente ainda vai ver em estruturas de dados uma variação do Shell Sort, inclusive. Mas essa proposta do Shell é o seguinte: dado um determinado array, ele vai perguntar para o nosso usuário em quantos segmentos você quer dividir o array. Em múltiplos de quantos de 2? Porque para dividir tem que ser pelo menos 2. A gente tem que dividir em 2, em 4, em 8, em 16. A gente não vai dividir em 3, em 5, em coisas que a gente não consegue controlar. Portanto, nós vamos solicitar o que eu estou chamando aqui de NP, que é o número informado pelo usuário, que vai ser quantos, ele vai falar assim, ó, em quantos segmentos potência de 2 que a gente quer dividir o nosso array. Então, se ele falar que é 3, 2 elevado a 3 é 8. Então, a gente vai, num primeiro passo, nós vamos ordenar 8 segmentos diferentes, depois a gente vai ordenar sempre assim, 4 segmentos, depois 2 segmentos, depois um único segmento. Eu só estou explicando nesse momento a ideia de como que é essa questão de formação dos segmentos, tudo bem? Agora o processo de inserção vai ficar mais claro daqui a pouco. Então, revisando, nós vamos solicitar, a gente já é dado que a gente tem que quebrar em potências de 2 e a gente solicita para o usuário em qual potência de 2 que a gente quer quebrar os nossos segmentos. E o processo deles a gente vai calcular a potência informada, então, por exemplo, se for 3 vai ser 8, e depois a gente sempre vai nas outras potências. Então a gente vai fazer a ordenação com 8 segmentos, depois com 2, com 4, depois com 1, que é 2, depois com 0, que é 1 segmento. Mas como que é feito isso? Então, olha que legal, puta, é muito legal. Veja bem,
Vamos supor que agora eu tenho aqui um array que tem 12 elementos a serem ordenados. E a gente vai usar o shell sort. E o shell sort perguntou para mim qual a potência de 2 que você quer trabalhar com relação a segmentos. Eu falei para ele, eu quero trabalhar com potência de 2 elevado a 2. Portanto, o primeiro passo do shell sort é ordenar de 4 em 4 segmentos. Depois ele vai ordenar de 2 em 2 segmentos e depois com um único segmento que é o próprio array. É assim que ele vai fazer. A primeira pergunta que vocês devem estar me fazendo é, mas como que a gente vai criar esses segmentos de 4 em 4? Então, a quantidade de segmentos, na verdade, ele acaba virando até o nosso próprio incremento. Se eu tenho que trabalhar com 4 segmentos, dado 12 elementos, então, na verdade, cada segmento desse array dado tem 3 elementos, concordam? Eu vou ter que criar 4 segmentos, ou seja, eu tenho que combinar 12 de 4 em 4, portanto a gente vai ter 3 aqui, né? Beleza. Como que é a ordenação? E aí é a sacada do shell. Ele não vai ordenar os 3 primeiros, depois os próximos 3, depois os próximos 3, depois os próximos 3, que dariam 4 segmentos. Não. Ele considera que no nosso array, ele estatisticamente está distribuído os números aleatoriamente numa proporção mais interessante. Então ele está falando o seguinte, que o primeiro segmento ele vai usar esse número 4 para criar os segmentos. Então o primeiro segmento sempre vai ser o 0, aí 0 mais 4 é o 4, 4 mais 4, o 8. Portanto, o primeiro segmento vai ser o 0, o 4 e o 8. Ou seja, o 17, o 21 e o 52. O segundo segmento é o próximo elemento, ou seja, o 1, que vai ser o 24. Aí soma 1 com 4, vai ser o 5, que é o 22. Soma o 5 com 4, é o 9, que é o 43. O terceiro segmento, ele vai começar aqui no 2, que é o 42. Soma 2 com 4 é 6, vai ser o 47. Soma 6 com 4 é 10 e vai ser o 27. E o último segmento, que é o 3, que é o 15, né, o valor 15. Aí 3 mais 4, 7, vai ser o 37. E 7 mais 4, 11, que vai ser o 12. Portanto, ele criou esses 4 segmentos. E aí, como que funciona a ordenação? A ordenação ela vai ser em cada segmento aplicando o insertion sort, exatamente como a gente fazia. A gente vai criar aqui vai dividir em um segmento aqui e a gente vai inserindo nas suas posições corretas. A mesma coisa aqui, vai inserindo nas suas posições corretas. Só que a sacada dele é a seguinte, a gente nunca vai perder a referência do índice do nosso vetor original. Então, portanto, esse aqui já está ordenado. Ó, 17, 21, 52. Agora, se a gente fosse ordenar esse aqui, ó, 22 é menor do que 24? Troca o 22 com 24. Cheguei no começo. 43 é menor do que o 24? A princípio, porque eu já troquei? Não é. Portanto, vai ficar 22, 24, 43. Mas a referência do S2, eu não criei outros elementos, esses segmentos, eles não são arrays temporários nossos. Ele mantém os índices, então a gente simplesmente trabalha com o índice. Olha lá que o índice 1, 5 e 9 manteve, mas a gente sabe que tem que trocar para 22, 24, 43. Mesma coisa aqui, olha. Aqui a gente vai ficar, depois de fazer a ordenação direta, vai ficar 27, 42, 47, mas os índices se mantêm. E aqui vai ficar 12, 15 e 37, e os índices se mantêm. E o mais legal é que, por se manter, na hora que, depois dessa primeira interação, que foi de 4 em 4, foi com 4 segmentos, ordenados 3 a 3, para um array com 12 elementos, a obtenção do nosso array original, olha lá, o 0 ele mantém aqui o 17, o 4 ele mantém o 21, o 8 ele mantém o 52. Ó. Aqui eu tive troca, mas a troca ela é no nosso array original, portanto, o 1 agora eu tenho o 22, no 5 eu tenho o 24 e do 9 eu tenho o 43, tá vendo? Aí agora, pro S3, né, que a gente fez a nossa ordenação ali, o 27 ele foi para a posição 2, o 42 ele foi para a posição 6,
E o 47 foi para a posição 10. E por último, o 12 foi para a posição 3. O 15 foi para a posição 7. E o 37 foi para a posição 11. Olha lá. O que acontece? O princípio baseado na cabeça do Shell é que você ordenando coisas que estão com melhor deslocamento no nosso segmento, ele acreditava, e ele estava correto, de que a ordenação, a gente vai estar comparando elementos e colocando eles mais rapidamente para suas posições do nosso array. Então, a tendência é que a gente diminua aí a quantidade de comparações e de movimentações. E aí, só que ainda não aplicou, a gente não terminou de aplicar o shell sort, porque notem, o shell sort ele tem 3 etapas. A gente tem que fazer a ordenação de 4, depois, ou seja, 2 elevado a 2, aí a gente tem que fazer 2 elevado a 1, depois 2 elevado a 0. Mas agora a gente vai fazer a partir do resultado do primeiro passo, que foi depois de ordenar com 4 segmentos. Agora, dado esse segmento já ordenado, o segundo passo não era de 2 em 2, então a gente vai fazer um segmento que vai ser o 0, o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10, está aqui, e um outro segmento que vai ser o 1, o 3, o 5, o 7, o 9 e o 11, que também está aqui, tá vendo? Ou seja, acabamos a gente trabalhando aqui um segmento com os índices pares e os índices ímpares. E a gente vai fazer a ordenação direta aqui dentro, né? Então, aplicando, a gente teoricamente deveria dividir assim, aí vai comparar. Ó, o 27 está na posição correta? Tá, aumenta. O 21 está na posição correta? Não tá. O 27 vem para cá, o 21 vem para cá. E mantém o 17 aqui. Agora a gente vai com o 42. O 42 ele mantém a posição correta. Entenderam a ideia? A gente vai fazer a ordenação direta aqui. Então, depois de fazer essa ordenação direta, o resultado desse cara aqui vai ser 17, 21, 27, 42, 47 e 52. Tá aqui. Mas os índices relativos ao nosso array original não mudam. E para o S2 vai ficar 12, 15, 22, 24, 37 e 43. Também os índices não mudam. Portanto, na hora que a gente fizer todas essas trocas usando as inserções diretas de 2 a 2 agora, perceba que a gente obtém aqui um array que os números já estão muito mais próximos das suas posições originais, que deveriam estar ordenadamente. E agora a gente tem o último passo, que é o 2 elevado a 0, né? Ou seja, para um segmento. Então agora a gente aplica sim a inserção direta, direto. Só que, como ela vai ser direta, a gente vai ter menos deslocamentos, né? A gente vai simplesmente deslocar com coisas mais próximas. E aí a gente obtém aqui o nosso último resultado, que já é a nossa ordenação final, que a gente já tem, então, portanto, o nosso array devidamente ordenado. Legal pra caramba, né? Aqui está o shell sort, ele parece confuso, mas ele não é confuso. Então, vocês precisam entender, vocês obviamente vão implementar ele, que eu já estou até dando o algoritmo na linguagem C para vocês, mas o que vocês têm que entender aqui é que a forma de chamar o shell sort tem um formato diferente, então é como se essa chamada que estivesse lá no main de vocês, lá na parte principal. E esse shell sort que está aqui é um método separado, void, para ordenação, uma adaptação do insertion sort, só que a gente vai fazer o insertion sort considerando o segmento e incremento, né? Por isso que o nosso shell sort ele recebe o próprio array, o incremento e o segmento que ele está trabalhando. É o segmento 1, de quanto em quanto eu tenho que fazer a comparação, ou seja, qual é o meu incremento. É o segmento 2, de quanto em quanto tem que ser o meu incremento. Então é isso que ele está fazendo, que foi o que a gente fez ali nos slides anteriores. Aqui no meu caso, só para ilustrar, eu estou colocando um NP, um valor que deveria ser fornecido para o usuário, mas sendo 2. Né? Então, ou seja, ele vai ordenar com 4 segmentos, depois com 2 segmentos, depois com um segmento apenas. Mas o próprio NP poderia ser um número fornecido pelo usuário. Tudo bem? Aí o for nosso, ele vai do NP até o 0. Portanto, a gente sabe que o nosso incremento ele vai ser o 2 elevado a 2, depois vai ser o 2 elevado a 1, depois vai ser o 2 elevado a 0. Por isso que a gente tem esse for aqui. Por isso que a ordenação, eu tenho um outro for aqui, que é para fazer a ordenação para cada segmento. Eu vou ordenar o primeiro segmento, que é o 0, depois o segundo segmento, que é o 1, depois o outro segmento.
E esse segmento aqui é para a quantidade de incrementos que eu tenho, concorda? Ou seja, 2 elevado a 2, que é 4, então eu tenho ordenação de 4 segmentos. Depois vai ser 2 elevado a 1, que é 1, eu vou ter ordenação de 2 elementos. Por isso que eu tenho esse outro for. E aí, a ordenação ela é chamada, passando no nosso array, o incremento atual e o segmento atual. E o código aqui dentro, na verdade, se vocês, convido vocês a fazerem isso, colocar o insertion sort e o shell sort um do lado do outro. Ele é idêntico, o que muda é que a gente está tendo que colocar as adaptações do segmento e do incremento para poder fazer toda a nossa análise, né? Fazer aqueles pulos, aquelas comparações com os devidos incrementos decrescentes que o shell propôs. Então aquele for de fora, ele considera o segmento mais o incremento. O max aqui na verdade, é a quantidade de elementos que eu tenho ali no array, né? Então, só para vocês saberem, seria o n, né? É uma variável global. O k é o meu segmento. O j tem que ser i baseado no incremento. O valor que eu estou comparando é o x. E aí a gente vai fazendo aquelas comparações. E as comparações ela tem que ser com base no segmento e com base no incremento. Portanto, foram as adaptações que a gente faz aqui no nosso algoritmo, né? O J tem que ser maior ou igual que o segmento, o K tem que ser igual ao segmento. E aqui, enquanto for menor, a gente vai fazendo a troca, e a troca tem que ser com aqueles intervalos, para a gente não perder a referência do nosso array original. Perceba que eu não estou perdendo a referência. E a gente simplesmente está trocando os valores, mas a referência a gente não perde. E o J, quando ele for deslocado da direita para a esquerda, lá naquela comparação do segmento S2 para o S1 do insertion sort, também tem que ser deslocado pelo incremento. E no final a gente insere na posição que está vazia. Portanto, é isso a ideia do shell sort. Agora o difícil é calcular a complexidade desse bicho. Vocês têm noção qual é a complexidade? E eu já vou falar para vocês, eu não tenho. Olha que legal. Aqui eu deixei um outro exemplo, tudo bem? Vou deixar para vocês aí estudarem, até porque está se aproximando aí da 1 hora, que é o tempo que eu gosto de aula. Então isso aqui fica a convite. A diferença desse array, aplicando o shell sort para o anterior, é que aqui eu tenho um array de número ímpar, que poderia ser uma dúvida. E não é um problema, porque na verdade o último segmento vai ter um elemento a menos, né? E o próprio algoritmo ele controla isso, né? Ele sabe disso. Então, está aqui o resultado, né, dessa ordenação. E olha que legal quanto à complexidade. A complexidade desse algoritmo ela ainda não é conhecida até hoje. Ninguém foi capaz de encontrar uma fórmula fechada para calcular essa complexidade. Porque a análise dela envolve questões matemáticas que são difíceis de serem resolvidas, de serem tratadas. E uma outra questão é que como escolher o incremento? A gente adotou um padrão, né? Um número fornecido pelo usuário, trabalhando com uma potência de 2, e lidar com o incremento. Mas será que essa é a melhor forma de trabalhar com incremento? Por exemplo, em estrutura de dados, quando a gente for evoluir esse algoritmo, a gente vai ver uma outra forma. Então, por isso que a complexidade ela depende, inclusive, da forma de se escolher os incrementos. Mas para esse cara aqui, que a gente está conversando nessa aula, ela é uma boa opção para arrays de tamanho moderados, olha como ficou interessante, porque tem uma implementação simples, só que ela não é estável, portanto, quando a gente coloca um elemento na posição, não necessariamente a posição que a gente colocou, mesmo sendo a posição correta dele, pode ser que ele troque de lugar por conta da forma como é implementado o shell sort. E a complexidade dele foi calculada por conjectura, lá pelo Knut. O Knut é um dos papas aí da complexidade de algoritmos, né? Por número de comparações apenas, não foi nem preocupado com relação às trocas. Então essa conjectura, que convido vocês a lerem lá, aquele livro do Intractability, né, que eu coloquei como referência da disciplina, mas é cálculos matemáticos que eu nem ouso navegar. E a conjectura que o Knut propõe, que ele apresenta lá matematicamente falando, é que é um O de um n elevado a 1,25. Portanto, é muito bom, né? É menos que n quadrado. Ou uma outra conjectura que ainda precisa fechar a formalização de um n vezes um LG de n ao quadrado, que também continua sendo muito bom. Resumindo, a gente viu uma outra proposta muito top,
que simplesmente variou um algoritmo de ordenação que a gente já conhecia, que era o insertion sort, só que agora fazendo as comparações com incrementos, né? Incrementos decrescentes. No nosso caso aqui, dessa aula, a gente trabalhou com shell sort, em que a gente vai criar segmentos com base 2, em que o número elevado do 2 lá para criar a quantidade de segmentos, ela é fornecida pelo usuário. E essa proposta aqui é que faz base dessa conjectura aqui apresentada pelo Knut. Portanto, melhorou ali em relação, acredita-se que melhora quanto ao número de comparações para fazer então aí a ordenação pelo shell sort. Bonito pra caramba, né? Convido vocês a entrarem nesses 3 simuladores da Xsort Lab, da USFCA e do Visual Go, que ele apresenta de maneiras diferenciadas como os algoritmos de ordenação funcionam. Então eu acho muito legal. Tenho vários outros na internet, estou convidando, passando 3. Se vocês encontrarem outros legais, compartilhem comigo também, por favor. E para a aula de hoje era isso, né? A gente aprendeu, estamos evoluindo a questão aí da eficiência em relação a algoritmos de ordenação. Estudamos hoje esses algoritmos que, dado um segmento não analisado ainda, a gente vai inserindo os elementos analisados na posição correta no segmento que já foi analisado, que já encontra-se ordenado. E trabalhamos aí com o insertion sort, que a gente já tinha visto. O insertion sort aplicando a busca binária para encontrar a posição correta. E o insertion sort, em que a gente vai fazer as comparações usando um incremento. Ou seja, usando a ideia do shell sort. Tudo bem, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, peço para entrar aí nos nossos encontros. Mandem dúvidas aí nos fóruns de discussão também. E não deixem de fazer essas implementações, até para vocês verem as coisas funcionando. Tá bom? Valeu, beijo, boa semana para vocês aí de estudo. Falou!